Olá, estamos começando mais um Farofa Crítica, um programa onde pensar é o nosso principal ingrediente. A cada programa, intelectuais, ativistas, artistas e outros arteiros comentam sobre temas contemporâneos. Farofa Crítica é uma produção do CELAC, em parceria com o Departamento de Jornalismo e Editoração da ECA USP, apoio do Instituto de Estudos Avançados, o IEA, da USP, e parceria com a revista Fórum. Acesse o nosso canal youtube.com/Farofa Crítica, inscreva-se e clique no sininho para receber notificações de novos programas. E também ouça os nossos programas na plataforma Spotify no formato podcasts. Também acesse a nossa página no Facebook, facebook.com/canal Farofa Crítica, onde você pode, inclusive, sugerir temas e convidados para os nossos programas. Avise amigos, familiares para ampliar a nossa rede de apoiadores do canal Farofa Crítica. E o Farofa Crítica de hoje recebe o professor Luciano Maluli. Luciano Maluli é professor de radiojornalismo na Escola de Comunicações e Artes da USP, é coordenador do Grupo de Pesquisa de Jornalismo Popular Alternativo, o Walter Jor, e também é um especialista na discussão recente contra as fake news, inclusive fazendo uma campanha importante aí na ECA USP contra a disseminação de fake news. Luciano, obrigado por ter aceito o nosso convite, né? E, primeiramente, fala um pouquinho sobre essa campanha, como é que surgiu a ideia da campanha, que está sendo desenvolvida por você, aí, seus orientandos, nas plataformas aí da ECA USP, né, contra a fake news. Olha, professor Denis, primeiramente, eu agradeço o convite. A gente é amigo há muito tempo e a gente está aí nessa luta faz tempo pelo ensino público e também pela democracia no Brasil. E dentro dessa questão das fake news, eu estava assistindo um programa de televisão, assim, esporádico, um jogo de futebol, e de repente veio uma mensagem do TSE, feito pelo youtuber, né, o Átila, e de repente aquela mensagem falava sobre as fake news, só que ela era muito curta, de 1 minuto, tal, e algumas pessoas começaram a me ligar. Colegas de outras áreas, e perguntaram assim, olha, o que vocês fazem para lidar com as fake news? Porque a gente sabe que existe, mas a gente não sabe como lidar com isso. E daí eu fiquei intrigado com aquilo e isso começou a questionar e eu comecei a consultar alguns colegas, inclusive você, sobre essa questão das fake news. E eu descobri que essa questão não só incomodava, né, mas outras pessoas também, e que existiam pessoas fazendo isso no Piauí, a professora Ana Rego, o professor Eugênio Butti, você, outros colegas preocupados com essa questão. E dentro de uma forma simples, porque todo mundo fala que existe o problema, mas para o cidadão, né, como que ele vai fazer isso no seu cotidiano, né? E muitas pessoas começaram a me questionar, e eu fiquei incomodado com isso, e acabei ligando para o diretor da ECA, para você, para o professor Eugênio, para a professora Rosana, consultei outros colegas, a professora Beth Saad, professores de outras instituições, e daí conversando com o doutorando do PPG-Com, Programa de Pós-Graduação em Ciências da Comunicação, Felipe Parra, que trabalha com rádios livres hoje, né? Em Sorocaba, há 40 anos, e hoje a gente teve a ideia de fazer um podcast de uma forma simples, onde a gente passaria um roteiro para esses especialistas, comunicadores, jornalistas, alunos, ex-alunos da USP, de outras instituições, de como que eles lidam com as fake news, para poder auxiliar o público a lidar com esse problema que você tem hoje na sociedade, principalmente em épocas de eleições, né, já que as eleições estão aí. E também, dentro dessa questão, a gente tentou tratar, né, esse especialista como um cidadão também, como ele, como cidadão, lida com isso. Então, dessa forma que surgiu a ideia de se fazer essa campanha, que foi muito bem aceita pelos colegas, sabe? Muito bem aceita, e pessoas, a gente vai tentar atingir 100 posts, né? Ou 100
áudios, né, contribuições dessas pessoas para a gente poder espalhar aí e compartilhar com as pessoas nas mídias sociais, via WhatsApp, via Instagram, Facebook, independente de qualquer plataforma, tentando chegar até nas emissoras de rádio para a gente conseguir, né, espalhar isso e auxiliar a população a combater esse mal, né, que atinge a nossa sociedade. Essa opção que você fez aí de fazer essa campanha via o podcast é muito interessante, né? Porque é uma coisa que a gente observa, inclusive nessa professor de jornalismo, né, como eu, que existe um certo desprezo, né, pelo áudio, né, pelo rádio, pelo áudio em geral, né? Essa paixão do audiovisual, agora a paixão, né, da internet, essa coisa toda assim. E o áudio é muito importante, que boa parte da nossa vida, né, do dia a dia, a gente está no carro ouvindo, ou mesmo no transporte coletivo, né, com celular, né, com fone de ouvido e tal. Quer dizer, não há condições, né, de você, no dia a dia, em todo esse período, você está acessando mídias audiovisuais, né? Apesar disso, ainda um desprezo muito grande pelo formato do áudio, né, como forma de transmissão de informação. Como é que você enxerga isso, né? O rádio no Brasil é um veículo popular. Ele está presente no dia a dia de quase todos os brasileiros, né? E ainda é uma mídia importantíssima, apesar de todas as inovações tecnológicas. Como é que você trata isso com os alunos? Como é que você tem sido esse trabalho seu de revalorização do áudio e do rádio? Olha, professor Denis, a Gisela Ortrivano foi nossa colega e nossa professora. E a professora Gisela sempre falou que rádio é rádio em qualquer mídia, de qualquer forma. Então, dentro dessa percepção, a gente observa que as pessoas gostam de ouvir, como diz o pessoal, né? O professor Eugênio, lá da Casper Libro, Eugênio de Menezes, o professor Norval, da PUC. As pessoas gostam de ouvir as coisas. E, ao mesmo tempo, as pessoas gostam de falar, né? A gente lembra sempre daquele texto do Humberto Eco, que você gosta tanto. E as pessoas gostam de falar. E eu comecei a perceber que o rádio é muito fácil de se produzir. Então, isso auxiliou demais esse processo de trabalhar com os alunos, de falar, olha, o rádio ele é fácil de se fazer, só que demanda uma produção cuidadosa. O problema já não é mais o formato, é o conteúdo. As mídias estão aí, o WhatsApp é uma plataforma muito simples, as pessoas usam no seu cotidiano. A gente recebe áudios enormes, às vezes até reclamam, escreve um pouquinho, para de falar, mas áudios enormes. E a gente começou a perceber e trabalhar isso, que o formato já não era, o meio já não seria mais o problema, né? Mas sim a mensagem. Então, dentro disso, a gente começou a trabalhar da importância do jornalista nesse momento, dele poder selecionar as pautas, como você mesmo fala no seu novo livro, né? De selecionar as pautas, de se preocupar com o processo democrático, se preocupar com os deveres e com os direitos que a gente tem, que a gente não pode perder, e o jornalista batendo ao todo tempo neste momento. Então, é assim que eu comecei a trabalhar. E, ao mesmo tempo, comecei a utilizar esse material, utilizar de uma forma simples, através de um pequeno roteiro, por exemplo. Você roteirizar as coisas, antes era algo voltado para os cineastas, para os produtores em audiovisual e tal. Hoje não. Hoje o roteiro faz parte do nosso cotidiano. Como você mesma, você acabou de fazer um roteiro para fazer essa entrevista, ou você tem um roteiro do seu planejamento, do seu dia a dia, a gente começou a facilitar isso. E o engraçado, professor Denis, é que no cotidiano a gente começa a observar que isso já está chegando no cotidiano das pessoas. Sabe, o público já está usando um roteiro para você falar no WhatsApp, para você usar como youtuber e tal. E isso está sendo muito legal e está facilitando esse processo de transmissão de conhecimento, transmissão de notícias, de informações. Você é formado pela UEL, né? Você morou muito tempo em Londrina, né? E você também é de Piraju, né? Sua cidade natal e a cidade que você ama, né? Muito. Como é que é o papel do rádio? Como é que é o rádio nessas cidades menores, cidades do interior, né? Eu acho que o papel é bem diferente da capital, não? Olha, o rádio, assim, ele sempre foi um meio... É assim, uma coisa um pouco complicada, mas porque as pessoas gostam tanto de ouvir as coisas, talvez pelo cansaço da leitura, pelo cotidiano, né? As pessoas muitas vezes não têm o hábito, né, da leitura e acabam se
se apropriando do áudio que é tão simples, né, na nossa sociedade, né, baseada no conhecimento visual, né, o audiovisual. E dentro disso, o rádio nas cidades pequenas, como disse ontem o jornalista Edio Pasquarelli, que a gente fez uma entrevista com ele para o nosso site, que você está me ajudando, inclusive, que a gente vai fazer o projeto em Piraju, né? Registro da memória visual e, perdão, da memória e do turismo na cidade de Piraju, que é o uso consciente do celular, que vai ser feito por professores do CJE, inclusive você. E a gente observa, o jornalista Edio Pasquarelli chamou atenção que o rádio está tão próximo das pessoas que é a mesma coisa de você chamar o seu vizinho para conversar. Tá? Então as pessoas entram na rádio como entram na casa do vizinho. Ou o cara do rádio está falando do cara que ele vai sair ali, ele vai encontrar daqui a pouco. É um livro de Sabe? prosa. Ele virou prosa, isso mesmo, virou prosa. Prosa, Como professor Denis, o senhor bate sempre na tecla que as mídias sociais, os canais, né, o canal CJE, que você criou um tempo atrás, junto com o funcionário Ulisses de Paula, que seria ali um espaço para a gente debater, né, para virar um bate-papo mesmo, né, contar o cotidiano da vida, né. E dentro desse modelo é que o rádio ele se torna como um espaço de convivência, vamos dizer assim, e de comunicação nas mídias, nas cidades do interior de São Paulo, principalmente as pequenas, igual Piraju, que é uma cidade, como disse o colega ontem, o Ed, é uma aldeia de 20, 30 mil pessoas, né? E agora essa aldeia do rádio, ele começa, eu moro aqui em Santa Cecília, onde estava, né, a antiga Rádio Globo, a Rádio CBN e tal, e você tinha ali um convívio, os caras saíam ali, então você via o repórter, sabe? Hoje eu não vejo mais o repórter na rua de rádio escrito aqui atrás na camiseta repórter, tá? Porque o repórter, quando a camiseta está escrito repórter, você bate para ele e fala, olha, vem aqui ver o buraco, sabe? Olha, olha como eu me incomoda muito aqui, professor Denis, a forma como a gente trata a população de rua de São Paulo, sabe? Eu li esses dias que nas cadeias, né, a população carcerária vai ter direito à água quente. E por que também a população de rua não tem direito à água quente? Porque a gente maltrata tanto uma população, acho que eles têm direito a um lugar legal para fazer suas necessidades, para tomar seu banho e tal. E eu acho que o repórter de rádio, né, deve estar nesses lugares. A gente lembra muito do jornalismo de vanguarda, do telejornalismo de vanguarda, né, que até passa naquele documentário maravilhoso que é Vlado 30 anos depois, e que você sempre bate nessa tecla, né? Esse telejornalismo, esse jornalismo de vanguarda, que é o jornalismo que está onde as pessoas estão, né? E não atrás dos políticos, não atrás das personalidades da televisão, do futebol, mas sim atrás de quem necessita dele, né? Você pontuou aí uma coisa muito interessante, né? Que eu chego até a comentar no meu último livro aí de Iniciação ao Estudo do Jornalismo, que é o fato das redações dos principais veículos, né, de comunicação, TV, rádio, impresso, elas eram no centro da cidade de São Paulo, né, eram no centro. Então, você falou agora da CBN, ali perto da Marechal Deodoro, da Santa Cecília, né? A Globo era ali, na verdade, né? A Globo de São Paulo. A Folha continua, né, ali na Barão de Limeira, o Estadão na Major Quedinho, os diários associados ali na região central. E é o repórter, a gente encontrava na rua, né? Estava na rua lá, estava no boteco, né? E agora as redações migraram para lugares mais distantes, né? A CBN agora está na Berrini, né? Perto ali da Globo ali. O Estadão ali no Bairro do Limão, a Abril, né? Também distante e tal. A Folha ainda continua. E aí, eu cheguei a visitar algumas redações, meus alunos, a redação da Globo, da CBN, e é muito interessante, né? É um condomínio fechado. Você entra lá, né? Tem toda a segurança. Lá dentro tem academia de ginástica, tem restaurante. Então o jornalista entra lá, fica lá dentro, faz matéria só pela internet, né, por telefone, entrevista, não vai para a rua, raramente vai para a rua. Até mesmo o trânsito, né, do trânsito, ele não vai para a rua, né, ele fica lá no gabinete da CET, né, olhando ali as câmeras da CET e vai dando as informações diretas lá para a estação. Tá? Então essa saída da rua, né, essa apartação da rua do repórter, você não acha que isso... ela tirou, né, essa humanização do jornalismo? Daí você fala agora, né, o repórter na rua, você encontra o cara, né, escuta aqui, ó, tem um negócio, problema lá na minha rua, tem um buraco, tem um problema com, né, moradores de rua, enfim, né, esse contato com a população, né, ela deixou de existir, o jornalista virou
quase um burocrata da informação. Como é que você vê essa mudança aí do perfil do jornalismo? A gente lembra aquela tese do jornalista sentado, né? Que é uma tese antiga que a gente até brinca com os alunos, né? Os colegas que estão na prática e na luta sempre lembram, tal. Veja só, professor Denis, é perfeito quando a gente sente essa carência nas relações, né? Quando você não tem fonte, você tem que ir atrás dela. Você vai encontrar atrás dela no cotidiano, hoje em dia. E dentro desse processo, a gente observa uma mudança. A pandemia ensinou muita coisa. Veja só, hoje, se o jornalista não seria possível ele estar na rua, porque muitos ficaram em casa, né, auxiliando essa campanha de combate ou da não disseminação do coronavírus, do novo coronavírus, os jornalistas poderiam, da mesma forma que eles iam às ruas, abrir canais de comunicação para a população, em casa. Abrir canais pelas redes, pelo YouTube, como a gente está fazendo agora, pelo Zoom. Ele abrir canais para conversar com as pessoas, que poderiam ser pelo celular e tal. Quer dizer, ele em casa poderia abrir um canal para as pessoas. Por quê? Porque ele não estava podendo sair. Mas isso não aconteceu. Segundo, ele continuou escolhendo as suas fontes. Antes, quando ele sai na rua, também não é sair por sair e escolher as fontes que ele quer, porque daí eu saio e vou lá atrás do presidente, né? Porque todo mundo vai atrás de um foco só, sabe? Ontem eu até conversei no Portal Vermelho, uma questão foi isso, foi que a função hoje do jornalista, professor Denis, é promover o debate o tempo todo. E não você ir atrás para quem é conveniente, porque é conveniente hoje para o político que está no poder você ficar atrás dele. Sabe? É conveniente para ele, porque falem mal, mas falem de mim. Sim. Tá? Mas o que tem que se promover? Hoje nós temos debate o tempo inteiro sobre diversas questões. Só que qual que é o grande problema hoje? Eu acho que é essa questão do jornalista. Como ele vai abrir esses canais? Não importa que seja mais virtual ou presencial, se possível. Se for presencial, ele tem que andar sim. Ter o hábito, deve ir. Mas, se não for possível, como aconteceu agora, e vai acontecer novamente em outras vezes, né? De que forma ele vai abrir esses canais? Então, é o seguinte, quando você vai trabalhar lá no Sanremo, eu esqueço que o primeiro exercício é você levar os alunos a conhecerem o Sanremo. Sim. Né? Então, é o seguinte, mas ao mesmo tempo, eu lembro que muitas pessoas do Sanremo também vinham para a ECA. Uhum. Então, essa troca deve existir. Tá? E hoje um canal do Sanremo é muito importante. Tem um canal aberto. Por quê? É um canal que aquela população tem para poder se comunicar com o mundo. Porque, caso contrário, ela vai ficar esquecida naquele mundo dela. Como o Piraju também vai ficar esquecido no seu mundo ali. Tá? Isso é perigoso. Que daí você tem, aí você tem o autoritarismo chegando, pessoas com o discurso pronto, que chega, e você não consegue fazer esse debate, as pessoas não têm o que reclamar, elas se apegam ali, né? Aí a gente já conhece a história, né, do que acontece, por exemplo, dos sertões, né, que tanto, né, no livro maravilhoso, né, cativou aquele momento do país. É interessante, porque o Euclides da Cunha, né, o livro é baseado em reportagens, né, que ele fez para o jornal Estado de São Paulo. Ele vai, né, com uma predisposição de ser contrário àquele movimento. Quando ele chega lá, se separa com a realidade, ele muda a posição dele. Isso é muito interessante, né? O jornalista ele vai perdendo os preconceitos, muitas vezes, quando ele vai se contatando, né, com a realidade. Né? Foi o caso do Euclides da Cunha, nos sertões. Né? Quando ele chega lá, a posição que ele tinha anterior de ser contra aquele movimento, ele vai mudar, vai entender quem é aquele guerrilheiro, quem é aquele camponês ali, né? Que está lutando ali, né, no Canudos, né? E que o discurso, né, do Estado na época não era falso, né? Sim. O discurso do Estado, da força, né, era falso. Mas aquele discurso com a parte da população via aquele homem, né, e aquela população como marginal, e não era isso. Essa coisa é muito, muito interessante, né? Porque a gente observa aí uma certa glamorização do jornalismo, né? Então, muita gente, assim,
vai para o jornalismo com a expectativa de que ele vai ser uma celebridade, que vai ficar na bancada do telejornal, que ele vai aparecer todo bonitão, etc, né? Ou toda bonitona, e aí esquece que o jornalismo não, né? Jornalismo é você ter aquilo que o Garcia Marques fala, né? Uma confrontação desencarnada com a realidade, né? Você tá na rua, né, com as pessoas, né? Essa desglamorização, né? Essa profanação mesmo da atividade. E acho que é uma coisa importante a gente reforçar, inclusive, na formação de jornalista, né? Então, hoje para você ter uma ideia, como eu disse para você, é ajudar os alunos a montar canais, certo? Montar canais para eles poderem debater, preparar a pauta, preparar o conteúdo, tá? Eu acho que esse é um desafio imenso. Você sabe disso, assim, que as escolas de comunicação, elas muitas vezes não tem, nem ela tem um canal, sabe? Ela fica ainda naquela questão da sala de aula, com o exercício pronto, que a grande questão é a reportagem fechada. Não, a reportagem não pode mais morrer, certo? Você elabora, independente da mídia impressa, áudio e tal, e você cria um canal para poder debater aquela pauta, sabe? Eu acho que é esse o nosso desafio, sabe? Ontem, vários colegas estão ligando, porque você sabe, o desemprego está alto, mas o que eu faço? Falei, cara, abre um canal aí. É de graça entre aspas, né? Porque alguém está ganhando sempre, né? Uhum. Mas, assim, você abre um canal, não importa de que forma, certo? Vai, chama as pessoas, aí você vai gerindo. Ah, mas eu tô dizendo, falei, cara, você é jornalista, a gente acaba descobrindo, professor Denis, que muitos professores e colegas nunca escreveram uma matéria jornalística. Por quê? Porque não aprenderam a criar canais, sabe? Esse é o grande desafio do jornalismo hoje, tá? Como que a gente vai fazer chegar isso, tá? E o jornalista o quê? Como mediador desse processo, tá? Porque ele tem a confiabilidade, certo? Agora, se ele também não tem confiabilidade, não tem credibilidade, aí ele já perdeu a função de jornalista. Aí já é outra história, certo? Já é outra história. Você observa hoje que as fake news, elas não são só, como é que eu posso dizer, algo pronto da notícia. Também é a pessoa. Tem pessoa que encena. Você vê esses comentaristas de emissoras aí e de rádio e televisão que estão aí em alta e que eles influenciaram a eleição passada, inclusive, que se você pegar o perfil do cara, é outro. Ele criou uma personagem ali. É uma personagem, sabe? Então você observa assim canais de rádio, e fala, meu Deus, quanta besteira esse cara está falando. Mas daí que é aquela coisa, né? Quando você tem uma ideia pronta, por exemplo, a gente lutava há pouco tempo atrás pela diversidade, pela igualdade, a gente combatia o agrotóxico, a questão ambiental muito forte e tal. E de repente surge uma pessoa que fala, não, tudo isso está errado, sabe? E surge com uma outra proposta, e aquele cara que, como não se criou o debate, cria-se antítese, né? E daí o cara pega e fala assim, nossa, aquilo ali tá certo, porque aquele outro lado é fajuto, ele me faliu, ele me quebrou, então eu vou ficar aquele outro lado. Só qual foi o grande problema disso? Não houve embate, não houve debate nisso. Pra você ter uma ideia, candidatos ainda, professor Denis, não querem fazer debate. O Não. debate tem que ser contínuo hoje para deputado, para vereador, para prefeito e tal. E não é só na época de eleições. Tem que ser toda hora, debate o tempo todo. A gente tem que conhecer essas pessoas. E é uma coisa interessante, né? Porque o debate ele foi substituído por mecanismos de sedução do marketing, da propaganda, né? Então você acaba escolhendo mais, não por critérios racionais, né, pela qualidade, pelo conteúdo, mas fazendo escolhas muito mais como aquele produto se vendeu, né? É isso que tem acontecido, você não acha isso? Não, acho não. Tem, assim, dentro desse processo, a gente vê um problema nos cursos de comunicação, né? Você lembra um tempo atrás que a gente discutia muito diploma, se o diploma era importante ou não. Depois de um tempo, isso caiu em desuso. Que a gente não estava mais discutindo o diploma, mas sim a formação. E eu observo muitas vezes que os cursos de comunicação no Brasil, independente da habilitação, jornalismo, publicidade, relações públicas, eles deixam esta questão democrática, essa base dos canais, da formação, e principalmente da questão ideológica,
em último plano, sabe? Então você se discute de tudo, mas a hora que o cara vai fazer, o que eu vou fazer com isso, tá? E daí sim você tem essa questão voltada à publicidade hoje, criando falsos, sabe, falsos discursos, pessoas que declamam hoje o autoritarismo, né, a maldade mesmo, muitas vezes, sabe? Fala, meu Deus, não é possível. Meu pai não me criou assim, sabe? Então, assim, no meu ponto de vista, há um problema um pouco anterior, que é discutir o conteúdo, tá? E a gente prepará-los para fazer esse conteúdo, né? Não a gente vai criar... Eu uma vez ouvi uma coisa que me assustou muito. Os colegas já não compartilhavam os conteúdos da sala de aula, sabe? Às vezes uma pessoa obrigada a faltar já compartilhava. Você tem aquela sociedade competitiva ao mesmo tempo, tá? E isso é muito perigoso, principalmente no jornalismo, né? Porque o jornalismo, nós temos, às vezes, a obrigatoriedade de colocar notícia no ar. Por exemplo, eu vou dar um exemplo para você. As revistas acadêmicas hoje, é uma obrigação você publicar aquilo que você faz, as produções, só que tem pareceres, muitas vezes assim, que até maltrata o texto da pessoa. O jornalista é o contrário. Ele tem que criar meios de publicar esses artigos. A gente lembra da história da Hannah Arendt, que até foi descrita até no filme sobre a vida dela. Tá? Ideias que mudaram o mundo. Tá? Que o editor faz de tudo para publicar algo que era enorme. Ele pede X páginas, ela manda 10 vezes mais. Tá? Foi a tese. Então, assim, um editor ele tem que criar meios. E, ao mesmo tempo, criar canais, como eu falo. Então, assim, a área científica também carece por isso. Tá? De ter que publicar. Eu não esqueço, professor Denis, eu li esses tempos um livro que chama Conversas de Benjamin com Brecht. E fala sobre a dificuldade que Walter Benjamin tinha para publicar. E que o Brecht, às vezes, arranjava um lugar, porque ele precisava trabalhar, ele precisava sobreviver. Né? E ele tinha dificuldade. Eu fico pensando, meu Deus, quando alguém nega um parecer, eles falam, meu Deus, se Benjamin teve, quem sou eu, né? E tem também uma história da Patrícia Galvão, da Pagu, né, que ela ficou desempregada, sem grana, e ela passou a escrever contos policiais ali para uma revista do Nelson Rodrigues, né, a revista Detetive. E aí, como ela tinha vergonha, né, porque o conto policial na época dela era coisa menor, e ela era uma intelectual do modernismo, etc., né, foi casada com o Ouso de Andrade, ela publicou com um pseudônimo, King Shelter, e ninguém ficou sabendo disso. E foi muito interessante que o Nelson Rodrigues era sempre um cara assim, politicamente conservador, apesar da divergência ideológica dele com a Pagu, né, ele tinha uma admiração muito grande por ela, né, e ele, né, deixou ela publicar os contos dela, né, na verdade quase que em um certo momento difícil da vida da Pagu, ele garantiu, né, uma sobrevida para ela, né, então é interessante o respeito com esse outro, né, para a gente perder um pouco, né, a pessoa não concorda, você quer destruir aquela pessoa, você não quer debater, né, o debate ele virou competição acirrada e o objetivo não é você expressar divergência, mas sim destruir esse outro, né? Isso é terrível, né? Outra coisa, professor Dentes, que eu vejo nessa questão das fake news, já que né, a gente começou a fazer essa campanha, é o seguinte, a gente tem aquela caixinha pronta, sabe? Então, as pessoas usam hoje as palavras de uma forma aleatória, sabe? Então, palavras como comunismo, socialismo, neoliberalismo, direita, esquerda, conservador, fascismo, e a pessoa vai dizendo essas palavras, ela coloca aquilo numa caixa e ela se apega àquela ideia, porque é mais fácil para ela se apegar a uma ideia pronta, né? Então, muitas vezes, ela vai lá e fala, já está feita essa ideia, deixa eu me apegar aqui, alguém disse isso, tá? E muitas vezes é aquela coisa de você... Esses dias perguntaram para mim assim, mas vocês aí da USP não falaram nada? Não falam nada sobre a questão política? E era uma pessoa que, certo, é dono de um negócio e tal. Eu falei, e você? Você se apegou a alguma coisa? Você disse alguma coisa? Mas... Não, peraí, você tem uma empresa, você tem um site, você tem acesso também, né? Você não pode sair assim gritando, falar, a culpa é de tal lugar, tá? Mas tudo isso é fruto do quê?
para mim, existe assim, uma problemática também na questão do jornalismo, que muitos jornalistas fogem da responsabilidade de você criar canais, sabe? E criar canais para o debate. Não estou falando de criar canais para a opinião, tá? É para o debate. Então, por exemplo, hoje, os candidatos hoje, não adianta eu botar também 2 horas, todo mundo falando, eles ficam atirando um para o outro, de um monte de coisa, e você sai de lá desinformado. Não, mas de repente, assim, vamos discutir só a educação superior, vamos discutir só a saúde e fazer vários programas, certo? Vários debates. Claro, tem um problema da lei brasileira também que não estabelece o debate como algo fundamental para a democracia, né? Às vezes eu fico indagado se o voto é obrigatório, porque o debate não é um dos candidatos, né? E também os candidatos que são a vereador, se ele tem uma proposta, por exemplo, eu vou defender a saúde, qual é a sua proposta? Vamos colocar em debate, sabe? Quantos canais nós temos hoje? Milhões de canais, mas ninguém usa esses canais para discutir aquilo que a gente realmente precisa. Professor Denis, a questão do agrotóxico hoje, que o pessoal do Mato Grosso está batendo, também sendo uma das causas do desmatamento, das queimadas, tá? É algo que você tem, mas você não tem debate sobre isso, porque as pessoas estão usando aleatoriamente. A gente já está pagando muito caro por isso. Perfeito. Certo? O aquecimento está aí, certo? A gente tem um problema seríssimo hoje, certo? Depois, por quê? Não é feito debate sobre isso. Perfeito. Tá? Uma coisa da pandemia que a gente também não aprendeu no Brasil, poucos fizeram, alguns fizeram, é debater com pessoas do exterior, tá? Então, assim, países, por exemplo, que combateram de uma forma, você sabe, eu estive na Nova Zelândia há pouco tempo, combateram de uma forma mais estruturada que o Brasil, poderiam nos auxiliar nessa construção, tá? Mas eu não vi, cara, vi poucos, alguns existiam, mas muito pouco, tá? Né? Muito pouco. Bom, Luciano, nós estamos encerrando aqui nosso programa, né? Tá já viu aqui o aviso da produção. Você tem um site aí, o site de rádio jornalismo, vários sites você publicou aí para disseminar nos seus canais próprios aí, né, na ECA. Passa para a gente aí, né, o pessoal que está assistindo a gente, os endereços desses sites. Quem quiser encontrar, por exemplo, a campanha das fake news, a produção que você faz sobre jornalismo esportivo, rádio jornalismo, e também do Walter Jor, né, os sites aí que você coordena, que está trazendo essas importantes discussões sobre jornalismo. Olha, é sempre assim, eu acho que é mais fácil fazer uma busca, né, colocar a Rádio Jornalismo ECA USP, né, onde você tem lá das fake news, né, o endereço é usp.br/cje/rádio jornalismo, mas só se clicar Rádio Jornalismo USP, que a campanha da fake news vai estar lá, entre outras que a gente faz também, Rádio Jornalismo em Tempo de Condomínio, de pandemia, Cinema em Casa, que a gente já fez. E também temos os nossos colunistas nesse site, tá? Destacando o professor Pedro Vaz, com Tempos de Rádio, o professor Galvão com o modelo giselista, Felipe Parra com a Rádios Livres e tal. Também temos o site desportivo, que é o site que está se disseminando. A gente tem 8 colunistas esportivos lá, fora as notícias sobre esportes e aquilo que os alunos produzem sobre esportes. Também é só clicar, Jornalismo Esportivo ECA USP. Também temos agora o site de Piraju, onde a gente está fazendo várias gravações. Temos 5 bolsistas da graduação, tá? 5 bolsistas fazendo com a gente, onde a gente pretende fazer 50 matérias até o ano que vem, quando nós, né, eu, você e mais 10 colegas, estaremos trabalhando com crianças de 6 a 10 anos do uso consciente de celular, junto com os pais e os professores. E temos o site do Walter Jor. Nós temos 2 espaços. Um que é o Walter Jor, para a gente divulgar algo como hoje, né? E matérias. Também temos colunistas, com o professor Wilton Garcia, que você entrevistou recentemente. E a nossa revista, Walter Jor, né? É uma revista que fez há mais de 10 anos, né? Tem 12 anos aí e que tem um acesso enorme, né? Que a gente tem muito carinho por ela, tá? Então, assim, não só esses sites, além disso, a gente faz colunas, né? As colunistas do Jornal de Londrina, é onde eu escrevo da minha época que eu estive em Londrina, né? Mais para crônicas e tal. Mas são esses canais, quem quiser aberto pode mandar, lumaluli@usp, para a gente continuar essa campanha. E outra coisa, professor Denis, se algum jornalista, alguma pessoa do público quiser colaborar com a nossa campanha,
ECA contra as fake news, como se lidar com as fake news, é só entrar em contato com a gente. Beleza, então aí é só buscar Radionalismo ECA USP, né? Aí tem os sites todos, né, que o Luciano tem, né, pessoas que o Luciano tem coordenado, né, muito interessante, desde artigos científicos na revista do Walter Jor, né, como também reportagens, colunistas, são vários temas aí contemporâneos, né, de jornalismo. Luciano, obrigado aí pela presença aqui no nosso programa, né? Sucesso aí nos projetos, né? A gente segue em frente, apesar dos pesares, né? Sempre. Obrigado, professor Denis. E eu agradeço também, queria falar assim, em nome do nosso aluno Felipe Parra, que está editando e criando canais para as fake news, tá? Isso é algo muito importante, que ele, assim, é um agregador, é um menino de muito talento, tá? E que está fazendo isso de uma forma, assim, colaborativa e trabalhando e buscando fontes também voltadas no combate à fake news. E também o nosso aluno Gustavo Longo também está nos auxiliando nesse processo, tá? E todos os colegas e colaboradores. Muito obrigado, professor Denis. Imagina, a gente agradece. Então, estamos encerrando mais um Farofa Crítica, que hoje recebeu o professor Luciano Maluli, que falou sobre jornalismo, radionalismo e a campanha que ele está realizando, que ele está coordenando, na verdade, né, contra as fake news. Acesse o nosso canal youtube.com/farofacrítica, inscreva-se e clique no sininho para receber notificações de novos programas. E também acesse os nossos programas no formato podcast na plataforma Spotify. E para encerrar, uma frase da grande Marilyn Monroe. Não é verdade que eu não tinha nada. Eu tinha o rádio ligado.